E aí, meninos? Vamos lá, primeiro ano, para mais uma aula aí. Então, peguem por favor a apostila no capítulo 4 que nós vamos hoje começar. Então, eu vou explicando. À medida que eu vou explicando, eu vou postar esse vídeo. Depois, então, façam as atividades e mais para o final da semana eu posto então o vídeo da correção das atividades. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois já posto o vídeo da correção das atividades. Olha só. Na semana passada, no vídeo que eu postei para vocês, falando um pouco aí sobre lipídios, fosfolipídios, eu tive algumas dúvidas, certo? A respeito de ácido graxo, triacilglicerol, lá na página 59 e na página 60. Só esclarecendo, olha só. Quando a gente trabalha com lipídios, e aí eu começo a trabalhar lipídios, ácidos graxos, triacilglicerol, aí eu começo lá glicerol, na apostila vem muitas fórmulas. Essas fórmulas são fórmulas químicas, certo? Lá na química orgânica que vocês não estudaram ainda. Então, na apostila, vai vir aí assim, ó, triacilglicerol, ácido graxo, perde uma molécula de água, uma cadeia carbônica ligada por uma dupla O. Então, não se preocupem quanto a isso, certo? Eu não vou cobrar, até eu nem tenho como cobrar isso porque vocês não estudaram química orgânica ainda. Então, não precisa se preocupar. O que eu vou precisar de saber aí? Eu vou precisar de saber de lipídios, o que é um lipídio, das gorduras, que é uma substância tal, tal, tal. Então, vai só pelo básico e o que eu expliquei na aula passada. Quando vocês na apostila se deparar com essas fórmulas químicas todas aí, não se preocupem com isso. Eu não cobro, tá? Isso não vai agora fazer ser cobrado, fazer nenhuma necessidade em relação a conteúdo de vocês. Então não adianta eu querer ficar aí falando da fórmula química de dupla O, de perde uma molécula disso, daquilo, se vocês ainda não estudaram a química orgânica. Então quando vocês chegam na terceira série e aí vocês estudam a química orgânica, aí nas revisões que nós vamos fazendo, vocês vão entender melhor em relação à cadeia carbônica. Mas por enquanto, eu preciso lá, lipídios, vocês têm que saber o que é um lipídio, qual a função dele no organismo, mas eu não preciso saber nada da estrutura molecular dessas substâncias, tá? Então podem ficar despreocupados em relação a isso, em relação às estruturas carbônicas. Quando eu falo disso, ouve, entende, dá uma passada na apostila, mas não precisa se preocupar em relação a isso, que não vai ser cobrado em avaliação, porque eu não tenho como cobrar isso se vocês ainda não estudaram isso na química orgânica, ok? Senão eu teria que explicar toda a parte da orgânica, que é uma cadeia carbônica, quais os elementos que compõem, que é uma dupla O, uma ligação simples, dupla, tripla. Então, né, não se preocupem em relação a isso, certinho? Mas tendo algumas outras dúvidas aí, não deixe me mandar, que aí eu posso esclarecer ou por e-mail, como eu fiz, ou também por vídeo, certinho? Então vamos lá para o capítulo 4, na página 69, que tem como título Proteínas e Vitaminas. Só relembrando, lá nas aulas passadas, nós ainda estávamos em sala de aula. Quando eu falei de proteínas, né, quando nós estamos a estrutura molecular da célula, né, as organelas celulares, esses órgãos das células aí, o que nós vimos a respeito disso? Que as proteínas, elas são formadas, sintetizadas no interior das células, certo? Formadas por uma junção de muitos aminoácidos. Esses aminoácidos são unidos por ligações peptídicas e quando eu vou tendo uma quantidade grande desses aminoácidos, eu vou então formando uma unidade formadora de proteína, certo? Então, onde eu vou lembrar que esses aminoácidos são sintetizados? Lembra do ribossomos, que aí eu tenho o DNA mensageiro, o DNA transportador e o DNA ribossômico. O DNA mensageiro traz a mensagem de como deve ser sintetizada aquela proteína, o DNA transportador vai trazendo os aminoácidos necessários e o DNA ribossômico, que vai ser aí o ribossoma em si, vai juntando todas essas estruturas, formando então estruturas mais complexas que são chamadas de proteínas. E aí nós temos então a síntese proteica
sendo realizada. Então, como que eu vou aí identificar essas proteínas e vitaminas aí no nosso organismo, certo? Então, vamos lá na página 70, aminoácidos, unidades formadoras de proteínas. Então, eu vou ter aí no aminoácido, logo no início da página, né? O aminoácido sendo lá há 20 diferentes tipos de aminoácidos. Esses 20 diferentes tipos de aminoácidos, eles vão então aí formando essas proteínas. Eles são formados pelo um grupo amina, que é o H2N, certo? Tá lá na página 70, vem aí destacado em rosa, tendo como componente o nitrogênio. Eu tenho o grupo carboxila, formado por um carbono, fazendo uma ligação dupla com o oxigênio e mais uma hidroxila, que é o OH, por isso que é chamado de carboxila, certo? No carbono central eu também tenho ligado um hidrogênio, e aí uma cadeia lateral que vem destacada em roxo. Essa cadeia lateral, então, vai sendo as ligações que vão sendo feitas e aí vão formando essas estruturas diferenciadas, compondo esses aminoácidos diferenciados, ok? Então, eu sempre tenho um átomo de carbono central ligado a um grupo amina, ligado a um grupo carboxila e mais um hidrogênio. E depois uma cadeia lateral que vai saindo aí, ou também podendo ser chamada de cadeia radical, sendo representado pela letra R, certo? Todos os organismos vão então sintetizando essas estruturas para formar aí as nossas proteínas, né? Fazendo a síntese proteica. E aí a capacidade de sintetizar essas proteínas, ela vai então sofrendo uma variação entre os organismos, como por exemplo, as plantas, elas têm capacidade de sintetizar todos os tipos de proteínas necessárias para a sua sobrevivência. Então, as plantas, através dos compostos nitrogenados obtidos aí pelo solo, como por exemplo as leguminosas, né, que tem lá aquelas bactérias fixadoras de nitrogênio, vão conseguir então pegar esses compostos nitrogenados e incorporar eles à glicose e aí depois formando então essas estruturas mais complexas. A planta não se alimenta, ela produz então o próprio alimento, não é isso? Assim vamos dizer. Como ela produz faz a produção das suas proteínas e não se alimenta, ela vai ter que produzir suas proteínas no geral. Já nos animais, isso não ocorre. Nos animais, nós temos as chamadas proteínas aí, essenciais, tá lá no, desculpa, aminoácidos, né? Tá lá na página 70. Vão então alguns aminoácidos ser chamados de aminoácidos naturais e outros aminoácidos então essenciais. O que são esses naturais ou também chamados de aminoácidos não essenciais? São aminoácidos então que vão ser aí incorporados através produzidos em si, né, pelo nosso próprio organismo, a partir de outros aminoácidos ou então de carboidratos em si. Já, por exemplo, o homem, na sua composição, nós vamos ter aí os aminoácidos essenciais, que nós precisamos de 8 aminoácidos. As galinhas, por exemplo, precisam de 15 aminoácidos essenciais. O que são esses aminoácidos essenciais? Aminoácidos que o meu organismo não consegue, então, aí, obter através de reações metabólicas, por exemplo, né? Que são os chamados não essenciais. Esses essenciais, eu vou precisar de obter esses aminoácidos, na verdade, os 8, principalmente através aí da minha alimentação. Então, quando eu me deparo com esses aminoácidos essenciais, o homem ele precisa aí consumir 8 aminoácidos, ao qual nós não temos incorporados no nosso organismo, e a partir daí eu vou então sintetizar as minhas proteínas. De todos os aminoácidos que o nosso organismo vai necessitar, 8 deles são chamados de aminoácidos essenciais. Então tá lá na página 70, ó. Os animais e outros organismos produzem apenas alguns aminoácidos, chamados de aminoácidos naturais. Então, o aminoácido que o meu organismo consegue produzir, sintetizar, ele vai ser chamado de aminoácido natural ou aminoácido não essencial, ou seja, eu não necessito desse aminoácido na minha alimentação.
Já os aminoácidos essenciais, eu sou incapaz de produzi-los. Sendo incapaz de produzi-los, eu vou ter que obter esses aminoácidos na minha alimentação. Quando a gente se depara no final da página 70, eu vou lá observar, o arroz e o feijão. O arroz e o feijão, a junção desses dois alimentos, eles vão então fornecer para o nosso organismo os 8 aminoácidos essenciais, aqueles 8 aminoácidos que eu preciso no meu organismo, mas eu não consigo então produzi-los, que são a isoleucina, lisina, valina, treonina e por aí vai, certo? Sendo que 6 deles encontrados no feijão e 6 deles encontrados também no arroz. Por isso do arroz e o feijão, né, muito presentes na nossa dieta. Só esses dois alimentos são capazes, então, de obter aí todas as proteínas que agora vão ser degradadas, vão ser hidrolisadas no nosso organismo e, através da digestão, vão fornecer esses aminoácidos. Então, quando eu absorvo a proteína, o meu organismo quebra essa proteína, né? Desmancha, vamos assim dizer, essas proteínas, hidrolisam essas proteínas e nessa hidrólise, nessa quebra dessas proteínas, eu vou então estar liberando os aminoácidos que o meu organismo vai necessitar. Para quê? Para construir outras proteínas. Eu pego um vegetal, como por exemplo o arroz, o feijão, quebro as proteínas do arroz e do feijão e agora vou transformar esses aminoácidos que foram distribuídos e carregados no interior do meu organismo, eu vou utilizá-los na montagem de uma proteína animal, uma proteína que a planta não possuía, certo? Como por exemplo a proteína do sangue. Então, aí eu consigo então desmontar e remontar de uma forma organizada, porque as proteínas, elas são geralmente compostas pelos mesmos aminoácidos, só que como eu vou ter uma proteína composta pelo mesmo aminoácido, mas ela sendo uma proteína diferente? Porque essas proteínas, elas podem então aí se diferenciar em 3 tipos que a gente encontra lá na página 71. Elas podem estar organizadas por número, certo? Ou seja, uma proteína vai ter 20 lisinas, vamos supor, e a outra vai ter 30 lisinas. Vão compor 2 proteínas diferentes pela quantidade. Também tenho proteínas por tipos diferentes de aminoácido. Uma proteína é formada só por lisina, uma é formada por lisina e glicina, outra é formada por lisina, glicina e alalanina. Então eu tenho diferentes tipos aí de aminoácidos. E eu também tenho proteínas que vão se diferir aí por sequência. Por exemplo, uma proteína é formada por lisina, lisina e leucina. A outra proteína é formada por lisina, leucina e lisina. Só de mudar o lugar desse aminoácido, eu já tenho então uma proteína totalmente diferente sendo formada. É claro que às vezes 1 ou 2 podem ser mudados, mas até milhares aí podem ser mudados de local. Então, o que vai diferenciar, por exemplo, a proteína do feijão que eu comi para se transformar agora numa proteína do sangue, pode ser a quantidade de aminoácidos que foram utilizados, pode ser a ordem, a sequência desses aminoácidos que foram utilizados, ou até mesmo o tipo de aminoácido que foi então aí utilizado, certinho? A organização dessas moléculas proteicas que nós temos aí na página 71, então, vão ser formadas. Como que elas vão ser formadas? Eu tenho, então, toda vez aí o aminoácido, certo? Se ligando a outro aminoácido pela chamada ligação peptídica. Como que ocorre essa ligação peptídica? Sempre eu vou ter um grupo amina de um aminoácido, que é o grupo que possui o nitrogênio, chamado aí de grupo amina, se ligando ao grupo carboxila, que é o grupo do C-OH, de outro aminoácido. Então, sempre que os aminoácidos forem se ligarem por ligação peptídica, o carbono vai se ligar ao nitrogênio do outro aminoácido, que estão nas minhas cadeias normais. Então, sempre a carboxila vai se ligar ao grupo amina de outro aminoácido. E nessa ligação vai ocorrer o quê? O grupo amina vai perder o hidrogênio, que estava ligado ao nitrogênio. E o grupo carboxila vai perder o OH. Desculpa, o grupo carboxila vai perder a hidroxila, que é o OH. Então, toda vez que o carbono for se ligar a um nitrogênio na minha ligação peptídica, o nitrogênio libera o hidrogênio,
O carbono libera a hidroxila e aí eu vou ficar com 2 hidrogênios e mais um oxigênio, H2O. Então, em toda ligação peptídica, eu tenho aí uma liberação de água, da molécula de água, certo? Essas ligações, então, elas podem ser chamadas de oligopeptídicas, quando eu tenho de 2 até 10 aminoácidos sendo ligados, ou polipeptídicas, que são mais de 10 aminoácidos. Quando eu tenho mais de 10 aminoácidos se ligando, eu então falo que agora eu estou formando proteínas, proteínas tridimensionais. Então, a ligação de mais de 10 aminoácidos formam uma proteína, proteínas de ocorrência natural e biologicamente funcionais. Virando a página, indo lá para a página 72, eu tenho então aí a estrutura da minha proteína. A proteína pode possuir estrutura primária, que é a estrutura mais simples, a secundária, a terciária, até chegar na estrutura quaternária. Pensem como se fosse um fio enrolado, aqueles fios de telefone, né, todo enroladinho. Só um fio enrolado formado por vários aminoácidos organizados numa sequência linear, eu teria aí a chamada estrutura proteica primária, certo? É o mais simples, a forma mais simples que elas vão se ligar. Quando essas estruturas vão se enovelando agora entre si, geralmente por uma junção do átomo de hidrogênio lá do grupo amina, né, e o carbono lá do grupo carboxila, ela vai formar uma estrutura helicoidal, agora toda enovelada, como se fosse aquele fio de telefone todo enroladinho, que a gente pega aquele telefone, né, que tem aquele fio que vai desenrolando, assim, que a gente consegue puxar ele. Então aí eu formo uma estrutura helicoidal. Eu deixo de ser algo linear, linho, em linha reta, né, linear, e agora ela começa a se enovelar todinha. Quando ela começa a se enovelar, ela passa a ser chamada de estrutura secundária, parecendo uma mola. Quando essa mola agora se enovela ainda mais entre si, e aí eu começo a ter dobras da estrutura secundária, essa estrutura começa a embolar, quando aquele fio fica todo embolado, eu chamo então isso de estrutura terciária, né? Geralmente as estruturas terciárias, elas são dadas entre a ligação de enxofres, chamados de sulfetos. E quando essas uniões ocorre então a união dessas estruturas terciárias, e aí eu tenho várias estruturas terciárias se ligando entre si, eu formo então uma estrutura quaternária. Um exemplo de estrutura quaternária que a gente tem comum são as hemácias. As hemácias são proteínas ligadas então, à hemoglobina, ligadas entre si, e aí essas várias estruturas terciárias ligadas entre si formam então uma hemoglobina. E aí na página 72, na imagem, tem mostrando dois tipos de hemácias diferenciadas. A hemácia normal, que é representada pela letra A, e a hemácia alterada, que é representada pela... Desculpa, a hemácia normal representada pela letra A, B na imagem, né? E a hemácia aí representada pela letra A, que ela tem um formato aí de meia-lua, ou também chamado de formato de foice, certo? Esse formato de foice é o que dá aí a hemoglobina, e a hemácia, esse formato, é a chamada doença anemia falciforme. O que é anemia falciforme? A anemia falciforme, ela ocorre quando ocorre a troca de um aminoácido. Geralmente aí é dado pelo ácido glutamânico ou trocado por uma valina de lugar. Só em trocar esse aminoácido, a minha estrutura agora, que seria esse disco bicôncavo, né, côncavozinho dos dois lados, como se eu pegasse um M&M's, por exemplo, e apertasse ele no meio, agora ela deixa de ter esse formato bicôncavo, né, de disco bicôncavo, e agora então ela passa a ter um formato de foice, só pela troca desse
aminoácido. Então aí eu tenho uma chamada anemia falciforme. Essas hemácias ficam no formato de uma foice e aí quando elas passam por vasos sanguíneos, geralmente elas se agarram, assim podem provocar aí crises de dor e até mesmo a obstrução desses vasos sanguíneos, né? Então, no organismo, uma pessoa que tem a anemia falciforme, essas células, elas duram pouco tempo dentro do nosso corpo. Uma hemácia normal, ela dura em torno de 120 dias. Quando as células da anemia falciforme, elas passam pelo baço, o baço reconhece e destrói essas células dentro de 30 dias após elas entrarem em circulação. Então tem um dano aí também. E quando isso ocorre, eu tenho uma liberação, né, da hemoglobina, que quando essa hemoglobina ela vai sendo liberada na corrente sanguínea, vai sendo transformada em bilirrubina. E aí vai se acumular no sangue, deixando a pele da pessoa amarela, né, aquelas mucosas, né, tanto a pele quanto as mucosas da pessoa muito amarelada, certo? As proteínas, elas também podem ser desnaturadas, e aí nós vamos lá para a página 76, certo? Quando eu vou desnaturar, então, uma proteína, o que seria uma desnaturação? É uma alteração dessa estrutura tridimensional normal de uma proteína, sem alterar a estrutura primária. Ela é toda enovelada e agora quando ela é aquecida, por exemplo, ela deixa de ser enovelada e passa a ser uma sequência linear. A estrutura primária da proteína continua sendo a mesma. Eu não vou alterar os aminoácidos de local, não vou fazer trocas, não vou reduzir o número de aminoácidos, nem ampliar o número de aminoácidos, nada do tipo. Eu só vou fazer o quê? Com que algumas pontes que estão ligando, estruturas que ligam essa proteína, dando um formato a ela, agora se percam e elas passam a ter um formato diferenciado. Isso é chamado de desnaturação de proteínas. Algumas proteínas, elas podem ser desnaturadas e depois podem voltar à estrutura original, renaturadas, como por exemplo, o cabelo. Quando você pega aí e passa uma chapinha, aquece, né? Lá na página 73 tem uma curiosidade, falando que lá na década de 1980 era muito comum a utilização do permanente, né? As mulheres então pegavam o cabelo, enrolavam, ficavam com estruturas assim na cabeça que aquecia e umedecia muito, né? Então o calor úmido fazia aí com que rompesse as ligações de hidrogênio, né? E junto de produtos sulfurosos à base aí de enxofre, por isso que tem aquele cheiro muito característico, né? Um cheiro forte, outras estruturas iam sendo rompidas. Então dava ao cabelo todo aquele formato ondulado que era muito conhecido na época. Depois de um tempo começou-se a o liso ganhar espaço, hoje em dia quase não se usa mais, mas essa técnica voltou ultimamente, chamado no permanente digital, né? Que é quando as mulheres fazem essa técnica de aquecer, umedecer e utilizar os produtos químicos para quebrar essas ligações entre aí as proteínas, dando aquele cacheado apenas na ponta do cabelo, e não mais no cabelo todo, como era muito comum ultimamente. Então, como que eu vou fazer para desnaturar uma proteína? Eu posso, por exemplo, aquecer. Quando você frita um ovo, tem aí o exemplo na página 73. Ao fritar um ovo, você está aquecendo e fazendo com que as proteínas sejam desnaturadas. E agora eu não vou conseguir fazer com que elas voltem ao estágio original. Diferente de uma chapinha que você passa no cabelo, que depois você lavou e tudo mais, o cabelo consegue voltar a ter as pontes de hidrogênio normalmente aí ou fazer outras ligações estruturais e voltar então ao formato original. Quando eu tenho esse tipo de procedimento, eu não consigo fazer com que eu tenha aí a minha atividade voltando, né, ao normal. Então eu altero a propriedade e posso também alterar a atividade dessas estruturas. O pH, né, o potencial hidrogeniônico aí das substâncias, também pode fazer com que, né, as substâncias essas proteínas, desculpa, elas sejam desnaturadas. Geralmente, quando eu altero por temperatura e por pH, eu não consigo fazer com que eu tenha esse processo sendo revertido com grande facilidade. E eu também posso utilizar algumas substâncias, como por exemplo
ureia, que vai fazer com que aí sejam desnaturadas as proteínas. Lá embaixo, na página 73, vem um quadro chamado de funções das proteínas, né? Então, quais funções que as proteínas podem ter no nosso organismo? Podem ter funções catalisadoras, né? As enzimas, como, por exemplo, a tripsina e a amilase. Olha lá, lembra da amilase salivar? A saliva ajuda no processo de digestão, ajuda a quebrar aí o amido no nosso organismo. Então, os catalisadores são aceleradores, vamos assim colocar, né, para a gente lembrar com mais facilidade. Vão acelerar um processo de ação enzimática. As estruturais, colágeno e queratina, ó, estrutura, manter rigidez, né, firmeza na nossa pele. As de reserva, albumina, caseína, reservam muitas encontrados aí no ovo, por exemplo, né, quando você utiliza a albumina para ficar forte, malhando, quer ter um ganho de gordura, de massa magra mais acentuado. De transporte, hemoglobina transporta oxigênio no nosso sangue, né, gases em si. Contráteis, a quitina e miosina, ó, músculo, né? Então eu consigo ter essas proteínas aumentando e diminuindo, e com isso eu dou aí um tamanho maior e menor sem ocupar um espaço durante uma diminuição, a dobra, né? Protetoras, os anticorpos, são proteínas em si e aí atuam na proteção do nosso organismo. Hormonais, como por exemplo a insulina, a prolactina, e as receptoras, como as proteínas de membrana, que vão aí auxiliar na entrada, lembra, encaixou, joga para o interior da célula e tudo mais, fazendo esse transporte entre as membranas. Certinho? Só para finalizar, lá na página 74, né, nós temos aí mostrando a estrutura da pele jovem, pele normal e a pele envelhecida, e o colágeno sendo reduzido, né? Que o colágeno corresponde aí a 40% do total de proteínas do corpo humano e promove a firmeza, como por exemplo está presente aí na pele, nas unhas, cabelo, cartilagem e nos tendões. E a ingestão de carnes, ovos, vitamina C, por exemplo, né, produtos do leite, derivado, ajudam então aí ao nosso organismo, né, a sintetizar e também a preservar o colágeno já existente. Mas com o tempo a gente vai passando, a gente vai perdendo esse colágeno, né, e a gente vai vendo as rugas sendo aparecendo, a pele ficando mais flácida, perdendo aquela, né, firmeza que o colágeno então dá a ela, certinho? Então terminamos aí essa primeira parte do capítulo. Depois façam as atividades que eu já passei para vocês via e-mail, da página 74, 75 e 76. Eu vou passar a correção para vocês dessas atividades e vou continuar no próximo vídeo aí também explicando a função enzimática. Vamos falar um pouco agora de enzimas, mas isso é no próximo vídeo. Se cuidem, beijão e façam essas atividades, assistam o vídeo todinho, completinho, sempre, porque em todos os vídeos eu vou passando todas as partes do capítulo e tendo dúvidas, vocês sabem como me encontrar. Tchauzinho e se preservem dentro de casa.